Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui ao canal Doc. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre este livro, Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Esse aqui está traduzido para o português. E aqui neste livro, muito importante, fala a história de você pode colocar garoto, que aqui começa a relatar desde os 9 anos de idade. É um jovem, um homem que foi financiado por outro homem muito rico para poder estar estudando um pouquinho mais sobre a cabeça das pessoas, a mente, vamos dizer assim, das pessoas que obteram sucesso. Ao contrário de que muitos pensam, o sucesso ele não vem através somente do dinheiro, efetualmente. O que acontece é que o dinheiro ele é o resultado do sucesso daquelas pessoas. Então você que é um acadêmico, você que é um empresário, você que é um esportista, hoje no mundo globalizado, todas as áreas existem milionários, todas as áreas existem pessoas ricas. Mas eu não quero focar muito na questão do dinheiro, porque isso gera uma trava na cabeça das pessoas. Logo você já pensa no número que precisa ser necessário para que você possa fazer alguma coisa. Se você não obter aquela quantia, ou não tem aquela quantia num curto espaço de tempo, num curto período de tempo, você muitas vezes não se vê capaz de poder estar realizando aquilo. Então, nunca se esqueça de uma frase: o seu recurso vai ser sempre menor do que o seu objetivo. Pessoas que sonham e querem crescer, o recurso sempre é menor. Vamos fazer uma suposição que você tem $1 milhão hoje na sua conta bancária. O seu projeto, provavelmente, já que você conseguiu abranger aquele 1 milhão, vai ser um projeto acima de 1 milhão. Se você tem 100 mil, o seu projeto vai ser acima dos 100 mil. Dificilmente, muitas pessoas que estão vendo esse vídeo entendem o que eu estou falando. Você sempre vai querer mais do que você tem. Ao contrário do que foi ensinado para a gente, às vezes você acha que isso é errado. É ganância, ambição, alguma coisa assim. Mas é você querendo subir para o próximo nível. Como você vai para a academia e está lá levantando 10 quilos, amanhã você quer levantar 11, daqui uma semana 12, o que tem de errado com isso? Nada. Então é o mesmo trabalho, a mesma reflexão, a mesma metodologia voltada para o empreendedorismo, voltada para o dinheiro, voltada para o intelecto. Ontem você fez uma prova e tirou nela 89, amanhã você quer estudar, fazer a prova e tirar 91. Se você é uma pessoa religiosa ou que crê em Deus ou de outra religião, você vai lá e você tem um contato espiritual. De repente você acha que você tem que se dedicar mais, você aumenta. Então eu estou aqui para te dizer que nós temos que destravar nessa área financeira. Muitas pessoas com capacidade, com dinheiro, com condições, com inteligência, mas travado. Então a gente tem que destravar. Esse livro aqui ajuda a gente a fazer isso. Ele está apresentando aqui no primeiro capítulo 13 passos que você pode estar adquirindo ele, ou eu posso estar lendo aqui uma partezinha rapidinho, só para não perder a atenção. O que você mais deseja? Dinheiro, fama, poder, satisfação, personalidade, paz de espírito, felicidade? Então, os 13 passos para a riqueza descrito nesse livro oferecem a mais breve e confiável filosofia de realização individual jamais apresentada em benefício de quem estiver procurando uma meta definida na vida. Olha só, na página 18, praticamente o primeiro capítulo, aqui o primeiro parágrafo já é essa frase potente. Então imagino que o restante do livro pode te reservar. Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Ao contrário de muitos que leram esse livro, eu acredito que o enriquecimento não é um enriquecimento somente financeiro. Como eu disse no começo, o enriquecimento é um enriquecimento mental. É um enriquecimento na área que você exerce. Ou se você não gosta, em uma área que você procura exercer. E ali, dentro dessa filosofia do enriquecimento, dentro do crescimento, dentro de tudo que vai acontecer, você vai se aperfeiçoando, vai se tornando melhor, vai ficando mais falado, vai ficando mais competitivo. Consecutivamente, a sua demanda vai aumentar. Assim, entre aspas, você se tornando mais caro. Consecutivamente, o dinheiro chega para você. Então, esse enriquecimento, quem pensa enriquece, ele não está querendo dizer somente na questão do dinheiro. Tanto é que no começo do livro, ele é um homem que não tem dinheiro e ele é financiado
por outro homem que tem dinheiro para que ele possa estudar as mentes de todos aqueles que adquiriram muita riqueza. Então, a riqueza foi o que fez ele chamar a atenção e ser um atrativo. Mas todos relatam que para chegar na riqueza teve que ter uma mudança, um desbloqueio mental. Então, a fé está muito descrita aqui nesse livro. Você vai ler esse livro, eu aconselho que você leia. Nos outros vídeos eu vou estar discorrendo mais sobre os capítulos. Nós vamos etapa por etapa, mas você vai sim entender, se você tiver com a cabeça aberta, que este livro fala pouco sobre dinheiro e mais sobre uma, vamos dizer assim, metanoia. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, o típico milionário, vamos dizer assim, a pessoa fala, mas eu não sou milionário, ou aquele cara é milionário, ou o que eu tenho comigo hoje de experiência é que você ser milionário não é você ter 1 milhão no banco, você pode ter 1 milhão no banco, mas você pode ter uma mente milionária, você pode ter ideias brilhantes, você pode ser uma pessoa esforçada, você pode ser um batalhador, você pode ser uma pessoa que exerce uma função muito humilde e ganha um salário mínimo. Você pode mudar a sua circunstância ao longo do tempo. Então você tem que começar a buscar conhecimento através de livros, né? Eu gosto muito de ler. Hoje a internet é uma ferramenta monstruosa, certo? Que te ajuda muito com conteúdos, seja oral, você pode estar ouvindo a pessoa, né? Que esse é o conteúdo oral, vamos dizer assim, né? Que nem eu estou falando aqui, você está ouvindo e você está absorvendo. Mas tem outras pessoas que a absorção dele é por leitura, outros por escrita. Mas nesse caso a gente vai ter a oral e a de leitura. Então, eu já tive naquela posição onde que eu ganhei um salário mínimo. Então, eu abrangia coisas que hoje são possíveis. Eu falo 2 línguas hoje. Então, antigamente eu achava impossível. Então, você pode falar 2, 3 línguas. É uma questão do meio que você está. Então, se você está num meio muito ácido, vamos dizer assim, você vai ter que se proteger, ser mais cauteloso com aquilo que você está buscando. Vamos dizer assim, para quem criou peixe vai entender o que eu estou dizendo. Os peixinhos ornamentais de aquário. Quando você compra um peixinho lá na loja, o que é que o vendedor, se ele for um vendedor te instruído, vai te falar? Ele vai dizer assim, olha, essa água, ela está com o pH dela controlado, certo? Então quer dizer que aquilo ali tem o ácido e a alcalina balanceado para que o peixinho fique num ambiente saudável. A partir do momento que você levou para sua casa, é responsabilidade sua manter o pH controlado. Então você é responsável pelo ambiente saudável daquele peixinho. Vamos supor que aquele peixinho seja a sua ideia. A partir do momento que você vai trazer ela para fora, você tem que ter cuidado do ambiente que você está expondo ela, porque se o pH for muito ácido, o seu peixinho vai morrer, a sua ideia vai morrer. É um excelente exemplo. Então, tome muito cuidado. Eu não vou dizer para você ser aquele mudo que não compartilha nada com ninguém, porque isso também não funciona. Eu vou dizer para você selecionar as pessoas que vão ouvir, você também saber o quanto falar, você, vamos dizer assim, acreditar naquilo que você quer fazer e dar um pouquinho de tempo para que as circunstâncias também demonstrem se aquilo ali está encaminhando, para que você tenha um tempo de correção. É como um carro, né? Muita velocidade, fica difícil de você entender o que você tem que fazer e manter a margem de segurança. Então, quanto maior for sua ideia, mais calma você tem que ter. Não podemos ficar na lei da inércia, né? Nós temos que se movimentar também. Mas vai com cautela, vai ali controlando a acidez do ambiente. Se for preciso, que você vive num ambiente onde que não dá para expor essa ideia, exponha, viva ali, mas vai para outro, expor a sua ideia em outro ambiente. E se tiver condições, saia daquele ambiente. Porque tudo é uma ideia, né? Então, se uma empresa existe hoje, se você tem
uma marca de roupa, uma marca de telefone, algo que você hoje aprecia e ela é física, eu sei que muitas pessoas vão simplesmente achar que aquilo aconteceu do nada. Aquilo um dia foi só um discurso, foi uma ideia. Aquela ideia foi apresentada para alguém que acreditou, investiram em cima, materializaram, agregaram valor, houve venda, houve clientes que veio, houve propaganda, uma infinidade de coisas. Soberania para continuar todos os dias ali batalhando e ao longo do ano consolidar espaço no mercado. E se a marca for mundial, muito mais difícil ainda. Então não é brincadeira. O que acontece é que a gente costuma muitas das vezes descansar da maneira errada, vamos dizer assim. Eu depositei ali aquela energia inicial que é muito maior do que a energia do meio ou do fim e tá tudo certo. Eu joguei o primeiro tempo bonitinho e aí no segundo tempo eu já volto ali um pouco mais desgastado. Então a gente tem que saber administrar energia para o primeiro tempo, para o segundo tempo. É como se fosse um campeonato mesmo. A vida é um campeonato, né? Então, esse livro, ele mostra uma resiliência muito grande. Por décadas, ele foi estudado, elaborado, e depois, aqui é só o suprassumo. Essa edição que eu tenho aqui, mais de 30 milhões de exemplares vendidos no mundo, certo? Está em português, tem uma em inglês também. Então, o que acontece? Não foi da noite para o dia que isso aqui foi elaborado. A gente hoje tem o benefício e é uma riqueza, né? Também aqui fala de enriquecer, mas é uma riqueza ter um conteúdo desse. Há décadas atrás, quantas pessoas procuraram um conteúdo desse com facilidade, conhecimento, e não teve. Há várias tecnologias no mundo que não foram desenvolvidas em 1980 e 1970, não porque não existiu gênios naquela época e pessoas capacitadas, mas porque a tecnologia não era compatível com a ideia dos homens que existiam naquela época, de tão brilhante que eles eram. Hoje nós não temos mais essa desculpa. Hoje nós temos muita tecnologia ao nosso alcance, muito conhecimento e às vezes está passando batido. Então a chamada para esse tempo, na minha opinião, é que a gente possa se atentar para o real conhecimento, que é o desenvolvimento da mente humana. A partir do momento que a gente se desenvolver melhor como ser humano, a nossa mente vai ter uma capacidade de lidar com todos os problemas, seja financeiro, espiritual, educacional e principalmente, na minha opinião, comportamental. O nosso comportamento humano, ele tem que ser de acordo com o nosso nível de inteligência. Muitas das vezes, pessoas extremamente inteligentes agindo como ignorantes e pessoas sem muita inteligência agindo de maneira mais plana. Então, a humildade, a educação, o refreio do próprio homem, ele vai levar nós a ter uma convivência melhor em sociedade, né? A nossa sociedade hoje briga muito um com o outro, né? E para aqueles que crêem em Deus, a gente temos que ser pessoas controladas pelo Espírito e não por atitudes. E quem não crê em Deus, se você fizer uma análise sua com o animal, você pode ver que muitos dos grupos dos animais vivem em melhor harmonia do que nós. Então, o que isso tem a ver com isso, com este livro? Este livro, para quem vai ler de maneira bruta, eu aconselho que leia com bastante refino, porque ele fala pouco de dinheiro, apesar de mencionar a questão monetária, e fala mais de crescimento intelectual. É um livro filosófico, psicológico, comportamental. Até porque quando você tem uma empresa a nível mundial, se você for fazer uma propaganda, você pode ver aqui que eu estou fazendo uma correlação com tudo, né? Uma propaganda, eles são muito cautelosos na questão do marketing, porque aquilo vai ser visto por milhares de pessoas. Então,
como que a nossa propaganda não vai ofender nem agredir e vai mandar a mensagem que nós queremos. Uma simples propaganda, uma simples frase, uma simples foto. E você pode estar falando, não, Alfredo, mas isso é muito simples. A ideia vem na cabeça, eu vou imprimir e vou colocar lá. Como que você vai transmitir algo da maneira correta para 8 bilhões de pessoas? Entendeu a dificuldade? Como você vai fazer uma frase, um slogan, como você vai ter um logotipo e como você vai sempre estar atualizando aquela imagem, se a sua empresa é multinacional. Vamos se dizer uma vez por semana, o ano tem 52 semanas, são 52 atualizações, sem errar. Como você vai fazer isso? Então isso exige uma capacidade mental muito grande, exige um refino, exige um conhecimento, exige um aperfeiçoamento, e nós não nascemos prontos, nós somos pedras que somos lapidadas ao longo do tempo. Então livros igual esse, Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, traz para nós conteúdos riquíssimos. Eu falei um pouco aqui sobre o que o livro vai trazer para você, sobre as profundidades, como a gente consegue mergulhar um pouquinho mais na mente humana, dando um pouco mais de profundidade para ela, filosofia, vai envolver filosofia, psicologia, marketing, dinheiro, crescimento humano, pessoal, tudo aquilo que você consegue distinguir como um bom caráter, vamos dizer assim. Então, aqui nesse primeiro vídeo, a gente falou um pouquinho sobre isso. Nos próximos vídeos eu vou dar mais uma aprofundada sobre outros temas, outro capítulo, e vou escolher outros livros também. Então, a gente vai estar trabalhando em cima de livros que são riquíssimos, mas as pessoas não notam. E aqui você vai ter oportunidade de eu estar aqui desossando, desmiuçando esse assunto aqui para você e trazendo aqui de primeira mão, tá bom? Muito obrigado, dá um like, curte, deixa um comentário, pode escrever aí qual é o próximo livro que vocês querem que eu fale sobre, apesar que a gente vai correr um pouquinho aqui sobre esses capítulos. Eu creio que nós vamos ter aí mais uns 10 ou 12 vídeos sobre este livro, e a gente vai estar falando, só para relembrar, um pouquinho mais sobre psicologia, filosofia, profundidade humana, e por aí vamos, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Abraço.